A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa na qual cada história, cada personagem, aponta para além de si, para alguém maior. A história de Adão e Eva não trata apenas do primeiro homem e mulher. Há um Adão melhor e verdadeiro, que passou no teste do jardim e cuja obediência é atribuída a nós. Há um Abel melhor e verdadeiro, assassinado sem ter culpa, cujo sangue clama não pela nossa condenação, mas por nossa absolvição. Há um Abraão melhor e verdadeiro, que atendeu ao chamado de Deus para deixar seu lar e todo o conforto, partindo ao vazio e ali criando um novo povo de Deus. Há um Isaac melhor e verdadeiro, filho da graça e da promessa, que não foi apenas oferecido por seu pai sobre o monte, mas de fato sacrificado por todos nós. Há um Jacó melhor e verdadeiro, que lutou e recebeu o golpe do castigo que cabia a nós, a fim de que, como Jacó, só recebêssemos a ferida da graça, que nos desperta e nos disciplina. Há um José melhor e verdadeiro, que estando à direita do rei, perdoa aqueles que o traíram e o venderam, usando seu novo poder para salvá-los. Há um Moisés melhor e verdadeiro, que se põe no abismo entre o povo e o Senhor, mediando uma nova aliança. Há uma rocha de Meribá melhor e verdadeira, ferida pela vara da justiça de Deus, que agora nos dá água no deserto. Há um Jó melhor e verdadeiro, alguém que conhece o sofrimento injusto, que intercede e salva seus tolos amigos. Há um Davi melhor e verdadeiro, cuja vitória se torna a vitória de seu povo, ainda que eles mesmos não tenham levantado uma pedra sequer para conseguir isso. Há alguém melhor e verdadeiro que, como Esther, não arriscou apenas perder um palácio terreno, mas abriu mão do trono celestial. E não apenas arriscou sua vida, como a deu por completo para salvar seu povo. Há um Jonas melhor e verdadeiro, que foi lançado à tempestade a fim de que dela nós fôssemos resgatados. Há um Cordeiro da Páscoa melhor e verdadeiro, inocente, perfeito, que se deixou ser morto para que o anjo da morte não atentasse contra nós. Ele é o verdadeiro templo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira luz e o verdadeiro pão. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa que aponta para uma única pessoa: Jesus. Descansar, correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai.
eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Estamos felizes de estarmos na casa do Senhor mais um dia, adorando o seu santo nome. Peço à igreja que se porte de pé. Abra seus brados de júbilo no louvor de número 368. Vamos cantar alegremente para o Senhor, juntamente com o grupo de louvor. Cante com toda a sua alma, com todo o seu coração, para o nosso Deus, que é merecedor de toda a honra e toda a glória. Vamos louvar alegremente ao Senhor. 368. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo vai trabalhando pra ter Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a do teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando pra o lindo céu. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai seu amor proclamando, novas de paz se levando, aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará. Com santa graça em glória, em luz te consolará. Esquecerás seus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ainda de pés, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 33. Salmo 33, vamos ler este salmo aqui. Vamos ler do verso 1 até o 12. Um pouquinho longo, mas é um salmo muito bonito. Vale a pena nós lermos. Salmo 33, amém?
Todos encontraram, diz assim o salmo. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, ele é fiel em tudo que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar. Das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Mediante essa leitura, vamos curvar nossas cabeças e buscar o Senhor em oração nesta noite. Soberano e eterno Deus, te damos graças, Senhor, porque Tu és santo, Tu és digno de toda honra e toda glória. Tu és o nosso Deus, Senhor, estamos aqui, Senhor, reunidos, Senhor, para prestar-te cultos, Senhor Jesus, para te adorar, Senhor, na beleza da tua santidade, Senhor Jesus, porque nós reconhecemos, Senhor Jesus, que nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor, que nós não conseguiremos dar nenhum só passo, Senhor, se Tu não estiveres conosco, Senhor. Jesus querido, nesta noite, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, cada louvor que aqui será cantado, cada palavra que aqui será proferida, que seja para honrar e glorificar Teu santo nome, Jesus querido. Senhor Jesus, usa o pregador da noite, Senhor Jesus amado, coloca as palavras na sua boca, Senhor, o que Tu queres falar para a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor, desde agora, Senhor. Toma o primeiro e último lugar desse culto, Senhor, pois tudo é para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar. Gostaria de dar boas-vindas a todos que aqui estão. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Temos o visitante aqui, o senhor Manuel, que é o pai da Anne. Seu Manuel, seja bem-vindo à casa do Senhor, a esta família. Aqui não é outro lugar senão a casa do Senhor. Hoje não foi pelo Senhor mesmo que veio aqui. O Espírito Santo lhe impulsionou. Por nós mesmos, nós não estaríamos aqui, né? Mas o Senhor é que nos impulsiona a estarmos aqui para louvar o seu nome, engrandecer a Ele e adorá-lo da maneira que Ele merece. Então, todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. O grupo de louvor está com oportunidade, irá cantar 2 louvores juntamente com a igreja. Cantem alegremente ao Senhor, cantem de todo o seu coração, pois o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia. A paz do Senhor, igreja, amém? Bom é estarmos na casa do Senhor para louvar e adorá-lo, seu santo nome. Vamos ficar de pé para nós celebrarmos ao nome do nosso Deus nessa noite. Aleluia. Só Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Com palmas. Oh, 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 oh. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu, e agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito
és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, 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 oh. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? O profeta, o agitador qualquer. E o teu espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Só a igreja declare, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. sobre esta rocha, tua igreja está. sim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há, igual não há. Aleluia. Pode vos assentar. Vamos continuar adorando ao nosso Deus. Aleluia, Jesus. Te damos toda a honra e toda a glória. Só tu és digno, Senhor, de ser adorado neste lugar. Aleluia, Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Oh, vem,
Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar, Senhor. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Nós te damos honra, te damos toda a glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. E então vem incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Amém. Amém, aleluia. Salmo 95, do verso 1 diz assim: venham, cantemos ao Senhor com alegria e aclamemos a rocha da nossa salvação. É por isso que nós estamos felizes e nós adoramos esse nosso Deus maravilhoso e vamos louvar o Senhor e honrar o Senhor nesta noite. Este é o momento de mordomia. Eu convido a diaconisa Creuza para fazer o momento de mordomia. E nesta hora nós iremos honrar o Senhor com os nossos dízimos, as nossas ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor. Logo após a diaconisa Creuza, a irmã Paula está com oportunidade para louvar o Senhor, enquanto a diaconisa Creuza faz a coleta dos dízimos e as ofertas. Eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor, amém? Vou ler aqui em Provérbios, para logo mais nós estarmos orando. A palavra do Senhor fala assim: honra o Senhor com os teus bens e com a primícia de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então nós vimos aqui sobre este versículo, ele nos expressa que nós devemos honrar a Deus com nossos bens, né? Em primeiro lugar, honrar a Deus é ser grato ao Senhor em tudo aquilo que nós conseguimos, porque a palavra de Deus diz que o Senhor pertence à terra, tudo Ele criou, nada nos pertence. Então nós só temos a agradecer, ser grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossa vida, pelas bênçãos que nós temos recebido, né? Tudo aquilo que nós conseguimos não é de nós mesmos, mas porque Deus está sempre conosco, está nos dando oportunidade de conseguirmos.
Aqui, a palavra de Deus, né, nos instrui nesta noite que dízimo e oferta tem tudo a ver com honra e gratidão a Deus. Ele não precisa de dinheiro, mas nós temos que ter um coração grato por tudo que Ele faz. Nós precisamos ter esse coração. E nossos dízimos e nossas ofertas, irmãos, tem tudo a ver com a nossa fidelidade a Deus. Nós precisamos ser fiéis a Deus. Nós precisamos colaborar com esta obra para que o trabalho ande. Deus não precisa de dinheiro. Ele é o dono do ouro e da prata, mas a sua obra precisa. E nós devemos fazer isso com muita gratidão ao Senhor, porque tudo é dele e tudo pertence a Ele. Em nome de Jesus. Vamos orar neste momento. Altíssimo e soberano Deus, Criador dos céus e da terra. Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por este momento, esta oportunidade de estarmos aqui diante de Ti, meu Senhor amado. Nós viemos aqui não pela nossa vontade, meu Pai, mas porque o Senhor nos trouxe aqui neste lugar. E neste momento nós queremos, Senhor, agradecer a Ti, Deus, por todas as bênçãos concedidas a nós. Nós queremos agradecer pela vida de cada um dos Teus servos que tem colaborado com esta obra, Senhor, que tem sido os mantenedores desta obra, Deus, e que tem ajudado tanto, meu Senhor da glória. Abençoa cada um dos Teus servos, Senhor, que tem se disposto, Senhor, que tem tido um coração, Senhor, disposto a ajudar, Senhor, colaborando com este trabalho, meu Senhor Jesus. Muito obrigado pelas famílias, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada um dos Teus servos que aqui estão presentes. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é um Deus provedor. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para a igreja. Amém? Vamos adorar o nosso Deus. Vamos invocar Ele com louvor, com muito louvor. Eu peço que a igreja possa cantar juntamente comigo. Vou precisar da ajuda dos irmãos, tá? Vamos lá? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor.
graças a Deus a cirurgia foi um sucesso e ele está bem recuperado, graças ao nosso Deus. Logo mais estaremos ouvindo a mensagem que será proferida pelo nosso pastor com o tema Um Povo, uma Missão, Múltiplas Formas. Esse é o tema da nossa mensagem. E para anteceder essa mensagem da noite, eu convido o grupo de louvor que estará louvando juntamente com a igreja. E logo mais o nosso pastor já está com oportunidade para transmitir a mensagem do Senhor para a sua igreja. Amém. Vamos ficar de pé mais uma vez, para nós juntos louvarmos ao Senhor. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu e as riquezas, tesouros dessa terra. E com
com certeza traz uma mensagem profunda aos nossos corações neste momento. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias na carta de 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, amém? Os irmãos estão presentes nesse culto presencial, nesse culto de adoração a Deus. E também os irmãos, as pessoas, os amigos que nos acompanham através das nossas mídias sociais. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu lar, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. O tema da mensagem: um povo, uma missão, múltiplas formas. O texto base, 1 Pedro capítulo 4, verso 10. É somente um versículo e logo em seguida estaremos discorrendo aqui na palavra de Deus. Um povo, uma missão, múltiplas formas. 1 Pedro capítulo 4, verso 10. O texto nos diz assim, da palavra do Senhor: a cada um administre os outros com o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Amém, meus amados? Vamos orar nesse momento. Feche teus olhos, ore pela tua vida. Ore para que Deus me conceda graça, me conceda sabedoria, para que nós possamos ministrar essa palavra nesta noite, em nome do Senhor. Amado Deus, eterno Pai que está no céu, nós somos gratos, Deus amado, pela tua presença, nós somos gratos pelo teu amor, Senhor. O teu amor incondicional, meu Deus amado, o teu amor, meu Deus santo, meu Pai amado, que nos fez, meu Deus amado, nos aproximar de Deus, que nos reconciliou com Deus através do teu sacrifício, meu Pai, na cruz do Calvário, meu Senhor. Meu Deus amado santo, obrigado, meu Pai amado, pela tua presença em nossas vidas. Que nesta noite esse trabalho, meu Pai, venha continuar sendo conduzido pelo teu Espírito Santo, Senhor. Fala ao coração dos ouvintes, ao coração da tua igreja, aos corações dos amigos que nos acompanham, irmão, Senhor, através das mídias sociais, Senhor. Fala ao coração do teu povo, fala ao meu coração nesse momento, Senhor. Meu Deus amado, me concede graça e sabedoria, em nome de Jesus, meu Deus. Nós te pedimos, Pai, e nós te agradecemos. Permanece conosco, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, irmãos. Poder assentar, irmãos, em nome do Senhor. Mais uma vez eu quero desejar as boas-vindas a todos os nossos irmãos, os nossos amigos. Nós temos ali o pai da irmã Anne, que foi apresentado ainda há pouco. Seja muito bem-vindo, meu amado, em nome do Senhor. Irmão Antônio, com a sua família, bom revê-los. Os demais irmãos, alguns irmãos também estão viajando por motivo de feriado, né? Graças a Deus, que eles possam fazer uma boa viagem. Mas nós estamos aqui, irmãos, para adorar a Deus, para continuar, né, caminhando, servindo ao Senhor com muita alegria em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, o tema da mensagem é um povo, uma missão, múltiplas formas. Múltiplas formas. Nós sabemos que a nossa igreja, ela completou 92 anos no dia 24 de janeiro desse ano. Nós completamos 92 anos de existência pela graça de Deus. Nós fizemos um lindo culto de gratidão a Deus, de celebração a Deus. E, meus amados irmãos, a nossa igreja, nós cremos que a nossa igreja, que foi comprada pelo sangue de Jesus, uma igreja lavada e comprada pelo sangue do Senhor, é uma igreja, é a igreja de Deus também aqui na terra. Faz parte, né, irmãos? Faz parte da igreja, a igreja universal, a igreja de Deus em todo o mundo. Então, a igreja da promessa, ela faz parte desse povo eleito, desse povo escolhido por Deus. E como tal, como igreja de Deus, nós temos algumas características, que é uma igreja que vive em comunhão, uma igreja que vive em unidade, uma igreja que está neste mundo para cumprir um chamado de Deus. Amém, meus amados? Esse é o nosso propósito como igreja, cumprir uma missão estabelecida aqui nesta terra. Nós estamos neste mundo para cumprir uma missão. Então,
Nós somos o povo de Deus, nós estamos neste mundo para cumprir uma missão, fomos chamados por Deus para cumprir uma missão, e para nós cumprirmos essa missão, nós precisamos das capacitações de Deus, da dependência do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, do conhecimento da palavra de Deus, irmãos, e dos dons que Deus distribui como capacitações para que os salvos possam trabalhar, contribuir, ministrar na sua presença e cumprir a sua missão aqui nesta terra. Amém, meus amados? Então, nós vamos refletir nesta noite, irmãos, usando como tema, como texto base, este versículo que nós acabamos de ler, de 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Vamos falar em 3 tópicos, que nós somos um povo amado por Deus, chamado por Deus, separado por Deus, e este povo tem uma missão a cumprir aqui neste mundo. Louvado seja Deus para todo sempre. O primeiro tópico nos diz o seguinte, da palavra do Senhor, que nós vamos aqui discorrer nessa reflexão. Deus tem um povo. Deus tem um povo. Meus amados irmãos, a carta de Pedro, 1 Pedro e 2 Pedro, é uma carta que é uma circular que ela foi enviada para o povo de Deus, para a igreja, para o povo de Deus que estava espalhados pelo mundo inteiro. Onde é que eu encontro esse texto, essa base desse meu comentário? Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 9. Vai dizer que esta carta foi destinada aos cristãos que estavam espalhados pelo mundo. Os cristãos que estavam passando por dificuldade, por problemas, por perseguições. Aí o apóstolo Pedro vai escrever esta carta. Uma carta para os cristãos que estão espalhados em vários lugares do mundo. Em Cristo Jesus, judeus e não judeus formam um só povo. Nós sabemos, irmãos, que segundo o apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Efésios, ele vai dizer que Jesus veio ao mundo para unir, aquilo que estava separado. Antes o ser humano estava sem comunhão com Deus, separado de Deus, O ser humano, ele vivia distante de Deus pelo pecado que nós herdamos dos nossos pais, Adão e Eva. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus veio neste mundo para evangelizar, amém, meus amados? Para trazer as boas novas de salvação. Ele, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, ele veio unir os povos, amém, amados? Ele veio unir as pessoas. Antigamente havia uma disputa, uma divisão entre judeus e gentios, Judeus e não judeus. Então, os judeus se achavam detentores da verdade, dos oráculos de Deus. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus morreu para fazer de vários povos um só povo, que é o povo de Deus. Amém, meus amados? Através do seu sacrifício, nasceu a sua igreja, formado por pessoas, como vai falar João lá em Apocalipse, que ele comprou com seu sangue pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações. Louvado seja Deus para todo sempre. Todos fazem parte hoje da igreja do Senhor. Louvado seja Deus. Pedro começa o capítulo 4 ele mostra, irmãos, aqui no capítulo 4, ele fala, o interessante é que ele vai falar da vitória de Jesus sobre o pecado. Nós vamos discorrer o capítulo 4, verso 10, mas lá no capítulo 4, verso 1, Pedro vai mostrar sobre a vitória, ele vai falar sobre os méritos de Jesus, que Jesus teve vitória sobre o pecado, que ele triunfou sobre a morte, e, amados irmãos, que ele vai também dizer ali que através do seu sangue, ele comprou pessoas, como eu falei anteriormente. Deus tem um povo nesta terra, meus amados irmãos, são aqueles que entregaram a sua vida para Cristo Jesus, comprados e lavados pelo seu sangue precioso. Louvado seja Deus para todo sempre, irmãos. E esse povo que é o povo de Deus,
a igreja, nós temos uma característica, que é o que? A comunhão. Amém, meus amados? Nós vivemos em comunhão, nós vivemos em amor, nós respeitamos uns aos outros, nós temos os frutos do Espírito Santo em nossas vidas, que é a longanimidade, que é o amor. Todos os frutos do Espírito Santo, eles fazem parte da vida do salvo, meu irmão, da vida do povo de Deus. Louvado seja Deus para todo sempre. Pedro vai falar, meus amados irmãos, também que as igrejas que receberam esta carta de Pedro eram igrejas que estavam passando por perseguições, passando por dificuldade. Então elas precisavam viver unidas. Elas precisavam estar, irmãos, ali unidas para que elas pudessem vencer, para que elas pudessem ali transpor os obstáculos ou superar as adversidades que fazem parte da nossa caminhada. É importante, irmãos, nós, como povo de Deus, vivermos unidos, porque os dias atuais também, eles não são diferentes, irmãos. São tempos difíceis, turbulentos. Paulo vai dizer que nos últimos dias, vão sobrevir tempos trabalhosos, tempos difíceis. Então esse povo, que é o povo de Deus, é um povo que vive unido. É um povo, como disse Paulo ao usar a metáfora ali do corpo, é um povo que vive em comunhão. É um povo que entende que nós precisamos uns dos outros. Nós somos diferentes, mas nós precisamos estar vivendo em união, vivendo em comunhão, vivendo em amor, vivendo o amor que Jesus, irmão, deixou ali para nós como exemplo, né? Um amor fraternal, um amor ali até mesmo o amor ágape, né? Amar o nosso irmão como a nós mesmos, amar o nosso irmão como nós amamos a Deus. Meus amados irmãos, nós só seremos reconhecidos como povo de Deus. O próprio Cristo disse isso: nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vocês vos amardes uns aos outros. Amém, meus amados? João 13:35. Jesus falou que este povo, que é o povo de Deus, precisam ter como uma marca o amor também. Precisamos amar uns aos outros. A igreja da promessa faz parte deste povo, do povo de Deus espalhado na terra. Nós não somos, irmãos, exclusivistas. Nós sabemos que Deus, Ele olha dos céus, Ele vê a sua igreja aqui neste mundo. Ele vê a sua igreja aqui neste mundo. E quando Ele olha, esse olhar de Deus, Ele não vê uma placa somente. Ele não vê a placa da igreja. Ele vê o seu povo, irmãos, espalhado em todo o universo, em todo o planeta Terra, em todo o mundo. Ele contempla ali um povo que se arrependeu dos seus pecados, um povo que entregou a sua vida para Jesus, um povo que vive nesse mundo como um cidadão dos céus, um povo que faz parte da família de Deus, amados. Nós somos, irmãos, membros da família de Deus, amados. Nós somos filhos de Deus, amados. Um povo, irmãos, que valorizou o seu sacrifício ali na cruz. E a igreja da promessa, ela faz parte deste povo, diácono Efraim. Amém, meus irmãos? Por que nós fazemos parte, irmãos? Porque nós entregamos a nossa vida para Jesus, amados. Nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja da promessa também, irmãos, é a igreja que vive a palavra de Deus. Amém, meus amados irmãos? É a igreja do poder do Espírito, mas também é a igreja da palavra de Deus, amados. É uma igreja séria, é uma igreja bíblica, como muitas igrejas que existem também. Nós não somos exclusivistas, nós cremos que quando Jesus voltar, Ele vai reunir o seu povo dos quatro cantos da terra, meus amados irmãos, um povo comprado e lavado pelo seu sangue precioso, e o povo promessista, meus irmãos, também. Nós fazemos parte deste grande grupo de irmãos, desses servos de Deus que serão arrebatados naquele grande dia, meus amados irmãos. Nós cremos nisso. Louvado seja Deus para todo sempre. Não temos dúvida que somos um povo unido.
Essa é uma marca, uma identidade do povo promessista. Para os próximos desafios que nós enfrentaremos como igreja. Que desafios, hein? Nós conversamos um dia desse aqui sobre o projeto da construção. Fran, pastor Ezequias. E nós estamos sonhando aqui, e nós queremos que nós veremos o nosso sonho realizado com as bênçãos de Deus, amém, meus amados irmãos? Com a ajuda dos nossos amigos, com a ajuda dos nossos irmãos, nós cremos, irmãos, que nós vamos ver ainda, muito em breve, um templo moderno, um templo maior, para receber os nossos irmãos, para receber os nossos amigos, para que vidas venham se render ao senhorio de Jesus aqui nesse local, amados. Muitos desafios virão ainda. E nós vamos vencer se nós tivermos o quê, irmãos? Irmão Antônio, unidos, né? Precisamos estar unidos. Precisamos, irmãos, como um povo de Deus, viver unidos. Como corpo de Cristo, estarmos unidos. Precisamos, irmãos, nos esforçar, como falou o apóstolo Paulo, né, em Efésios capítulo 4, verso 3, que nós temos que nos esforçar, lutar pela unidade, para preservar a unidade do Espírito Santo, amados. Cada um fazendo a sua parte. Nós vamos lutar para preservar a unidade do Espírito Santo. Sempre lembrando, meus irmãos, que Jesus morreu pela unidade da igreja. Não permita, irmãos, sementes de discórdia. Nós temos que estar atento com esses cuidados. Semente de discórdia são coisas que às vezes o inimigo ele tenta disseminar para ver ali para criar alguma situação na igreja, para que a igreja para que a gente possa perder o foco. O nosso foco, irmãos, é servir a Deus, trabalhar para Deus. Nós entendemos que o nosso único inimigo, né, irmãos, é o inimigo comum de Deus, que é o diabo. Não é isso, meus irmãos? Que nós somos irmãos uns dos outros, que nós precisamos viver em amor. Não vamos permitir discórdia, divisões, partidarismo. Deus tem um só povo e este povo está unido em um só propósito. Amém, meus amados? Em um só propósito nós estamos unidos, irmãos. Então eu fecho que o primeiro tópico, Deus tem um povo. Esse povo, comprado pelo seu sangue, lavado pelo seu sangue, redimido, é um povo que vive unido, é um povo que é o corpo de Cristo, que é a família de Deus, que são cidadãos dos céus aqui neste mundo. Estamos nesse mundo, mas a nossa pátria está no céu. Amém, meus amados? Lá é a nossa pátria. A nossa pátria não é terrena. Então esse é o povo de Deus. Louvado seja Deus. O próximo tópico aqui da mensagem, Deus tem uma missão também. Ele tem um povo e ele tem uma missão. O propósito da existência da igreja é a missão de Deus no mundo. Deus tem uma missão, ele criou a igreja para cumprir essa missão. Amém, meus amados? Ele criou a igreja para cumprir essa missão. No capítulo, eu vou ler com vocês agora, eu vou ler aqui, por favor, folheie sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 4, verso 1, eu mencionei ainda há pouco, não li, vou ler agora, tá? O 4, nós lemos o 4:10, tá? Para a gente falar um pouco dessa missão aqui, tá? Da igreja. Então, no capítulo 4, verso 1 de Pedro, Deus chamou um povo segundo a sua vontade, né, para viver de acordo com a sua santa e perfeita vontade. Louvado seja Deus para todo sempre. Vamos caminhando aqui. O texto nos diz assim, meus amados irmãos. 1 Pedro capítulo 4, verso 1 foi projetado aqui. Tem várias traduções. A minha tradução diz assim, ó. Ora, vamos aqui seguir aqui na projeção. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, olha o que Pedro está falando assim, olha, ele se sacrificou por nós. Nós cantamos um louvor ainda há pouco, né, um louvor profundo, como uma flor machucada no jardim, né, um louvor que traz uma mensagem bíblica mesmo, né, porque Cristo, segundo o profeta Isaías, ele padeceu, ele foi moído, né, ele foi ferido, ele foi castigado. Agora Pedro vai falar o seguinte, pois já que Cristo padeceu por nós na carne,
ele sofreu no corpo físico dele. Amai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Em outras palavras, olha, ele já nos libertou do pecado. Amém, meus amados? Ele levou sobre si as nossas iniquidades, as nossas enfermidades. E nós sabemos, meus queridos irmãos e minhas irmãs, meus amigos que nos acompanham através das nossas mídias, nós sabemos que o pecado é a pior das enfermidades, porque o pecado ele mata a vida espiritual do ser humano. O pecado leva o ser humano à perdição eterna, o pecado. Então o profeta vai dizer assim, olha, que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, ele venceu todas as enfermidades físicas, enfermidade psicológica, enfermidade emocional, todo tipo de enfermidade, irmãos, ele venceu, porque ele é o médico dos médicos, amados. Ele é o Senhor da vida, aleluia. É o Deus todo-poderoso, meus irmãos. É o Deus onipotente. Tudo ele venceu. Mas venceu também a pior das enfermidades, que é o pecado. O pecado mata. O pecado leva o ser humano à perdição. E Jesus venceu, irmãos, ele venceu o pecado. Ele venceu o pecado para nos libertar do pecado, amados. Hoje nós somos livres, irmãos, porque Jesus nos libertou do pecado, meus amados irmãos. É isso que Pedro está falando, né? Que ele nos libertou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Olha aqui, ó. Agora, uma vez libertos do pecado, Pedro vai falar assim, olha, que cada salvo, cada pessoa liberta do pecado, que ela possa viver agora segundo a vontade de quem, meus amados? A vontade de Deus, irmãos. Uma nova vida com Jesus. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Jesus nos deu uma nova vida, meus amados. Glorifique a Deus, meus irmãos, que Jesus nos deu uma nova vida. Nós somos gratos ao Senhor, que nos amou com amor incondicional, que olhou para nós com olhar de misericórdia, com olhar de graça e com olhar de bondade. Meus amados irmãos, nós somos gratos ao Senhor, pois a vontade de Deus é que a igreja mantenha o foco na missão. Então, olhando para Jesus, irmãos, que ele veio, ele foi enviado por Deus. Ele vai dizer lá em João, capítulo 20, o versículo 21, ele vai dizer assim, ó, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, meus amados irmãos. Ele veio como enviado de Deus. João vai dizer o seguinte, lá João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, meus amados. Ele deu o seu Filho para morrer por nós, para que todo aquele que crê em Jesus não pereça, mas tenha vida eterna, aleluia. O Pai que é missionário mandou o seu Filho, Jesus comum que é missionário, ele veio para evangelizar, como diz o apóstolo Paulo, para falar, para trazer as boas novas de salvação. Então Pedro vai dizer, olha, ele já se entregou, ele sofreu na sua carne, ele veio cumprir a missão. Pedro está falando assim, olha, ele é o exemplo para a igreja. Ele é o missionário, Júnior. Jesus é o missionário perfeito, o missionário exemplar. Porque ele, sendo Deus, ele veio evangelizar. E a missão que Cristo fez foi a missão, alguns teólogos dizem que foi uma missão encarnacional, parece-me que é essa palavra. Porque ele encarnou. Ele encarnou, é como se o diácono Efraim, para pregar lá na Cracolândia, ele vai vestir uma roupa das mais simples. É como se você fosse vestir uma roupa, você fosse se vestir como se fosse uma pessoa, um morador de rua. Ou você vai lá na Cracolândia, dá um abraço num mendigo, dá um abraço numa pessoa que está drogada, num morador de rua. Isso é encarnar.
Isso é encarnar a missão. Jesus, ele se encarnou, ele se fez homem. Ele padeceu, ele sofreu. Houve um momento que ele chorou. Ele chorou por Lázaro. Ele chorou por Jerusalém. Ele sussurrou quando ele foi orar pelaquele mudo e surdo. Ele olhou para o céu e ele sussurrou, ele suspirou. Meus amados irmãos, meus queridos irmãos, vamos caminhando aqui na mensagem. Então, nós temos que pregar a mensagem de Deus, a palavra de Deus, só lembrando que esse tópico que nós estamos discorrendo agora no momento aqui, ó, qual é o tema desse tópico? O primeiro tópico foi o quê? Deus tem um povo. O segundo tópico, Deus tem uma missão. Deus tem uma missão. Ele tem uma missão e ele precisa, irmãos, ele conta com a igreja, conta com seus filhos, para que nós possamos, irmãos, cumprir essa missão que os anjos queriam cumprir, queriam pregar a palavra. Os anjos ofereceram para pregar a palavra. Não é trabalho de anjo. O trabalho dos anjos, que são ministros de Deus, é outro trabalho. Os anjos têm seu trabalho. Eles são ministros de Deus também, os anjos. Mas a missão deles é outra. A missão de pregar para o pecador, falar as boas novas de salvação, testemunhar dos grandes feitos de Deus. Meus amados, essa missão é da igreja, essa missão é nossa, meus amados irmãos. E quando nós olhamos para Jesus, o exemplo perfeito, o Deus missionário, nós somos também assim, impulsionados, irmãos, a fazer a missão. Nós precisamos fazer a missão. Começamos ontem mais um PG, Silvane. Glórias a Deus, amém, meus amados? Mais um PG aberto ontem, irmão. Inaugurou mais um PG. E logo, muito em breve, vão ser mais, faltam ainda mais 3, né? A nossa meta é 7, para a glória, amém, meus irmãos? 7 PGs funcionando, se possível ainda até o final do primeiro trimestre, até de março, se Deus quiser, essa é a nossa meta. A igreja trabalhando, a igreja envolvida, a igreja... Irmãos, você é chamado também, irmãos. Jesus conta com você. Não fique de fora desse projeto tão glorioso. Amém, meus amados? Projeto tão maravilhoso, não fique de fora. Você é uma bênção, você é um instrumento para Deus. Jesus veio ao mundo para isso, para cumprir a sua missão. Ele é o Deus missionário, que eu acabei de mencionar, a palavra de Deus. Outro motivo que nós temos que cumprir a nossa missão, irmãos, está lá em Pedro 4:7. Vamos lá, caminhando aqui para 1 Pedro 4:7. Olha o que ele vai falar aqui, o apóstolo Pedro. Olha o texto lá, ó. Nós temos que cumprir a missão, por quê, diácono Efraim? Porque o tempo está próximo. Olha só, diácono Johnny. A gente não pode perder tempo, né, irmãos? E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios, vigiai em oração. Um conselho sábio para todos nós, irmãos. Um conselho para nós como salvos. Ele fala assim, olha, não é tempo mais de estar brincando. Vamos lembrar que das virgens, né? As 5 virgens prudentes preparadas. Estavam preparadas. E havia também 5 virgens que esperavam o noivo, mas infelizmente estavam despreparadas. Irmãos, que nós possamos estar preparados, vigilantes, porque o dia do Senhor se aproxima, amém, meus amados? Que possamos estar vigilantes, irmãos, preparados. Precisamos estar preparados. E estar preparados também, nós, além de estarmos preparados, que é importantíssimo, nós também temos que estar cientes, irmãos, que nos resta pouco tempo, que os sinais estão se cumprindo. Jesus está às portas, meus amados irmãos. Já está sendo preparado aí o caminho para o anticristo. Já está sendo preparado. Quem está acompanhando aí as informações, né? Já tem países no mundo aí que a pessoa vai comprar, Fran, já não é mais o cartão, nem o Pix, só é a mãozinha assim, ó. Passou a mãozinha, está lá o chip, ó. Moeda física está desaparecendo. Já se fala em um só governo. Já se fala na união das religiões. Tudo isso aqui está na Bíblia. São as últimas
os últimos sinais, os últimos acontecimentos. É o surgimento do anticristo. Meus irmãos, então, já está próximo. Nós precisamos falar do amor de Deus para os nossos amigos, para a nossa família, irmãos. Vamos falar do amor de Deus. Vamos, irmãos, cumprir a nossa missão como igreja, meus irmãos, aqui na terra. Jesus, irmãos, conta, irmãos, com o nosso trabalho, com a nossa ação, com a nossa compreensão que a missão é um projeto de Deus e é urgente, meus amados. Já está próximo o fim de todas as coisas. Nós lemos ainda há pouco lá em Pedro 4:7. Os primeiros discípulos de Jesus encararam a missão como uma tarefa de urgência. Há muito tempo Jesus deixou isso muito claro quando ele falou para os discípulos: olha, levante os olhos e vejam que os campos já estão maduros para a colheita. Jesus falou para os seus discípulos: vocês dizem que não é a hora ainda? Levante teus olhos e veja. Os campos já estão maduros para a colheita. É hora de colher, é hora de salvar, meus irmãos. Deus tem pressa em salvar as pessoas. Ele disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, que eu quero entrar na tua casa e salvar a tua família. Eu tenho pressa para salvar. Deus tem pressa para salvar. Vai depressa pelos becos e vielas e que me traz. Traz os coxos, traz os paralíticos, traz. Deus tem pressa. Irmãos, nós precisamos entender, irmãos, que missão é algo urgente. A igreja primitiva não tirava da cabeça as palavras de Jesus quando ele disse: eu voltarei muito em breve. João 14:28. Eles não queriam estar ociosos quando o dono da seara voltasse. O que temos em nosso celeiro para apresentar para Deus, irmãos? Nós precisamos, irmãos, estar trabalhando, estar engajado na missão, no trabalho do Senhor. Não podemos, irmãos, esperar de uma forma ociosa, de braços cruzados. A gente precisa estar, irmãos, envolvidos no trabalho de Deus. A missão da igreja é urgente. A igreja da promessa, louvado seja Deus, ativou o modo missão. Nós entendemos que igrejas vivas é o alvo principal para o efetivo cumprimento da missão. Essa é mais uma das características da nossa instituição. Somos uma igreja da palavra, louvado seja Deus, e uma igreja, irmãos, uma igreja que prega o evangelho com o poder do Espírito Santo, louvado seja Deus para todo sempre, para ganharmos almas para Jesus. Eu vou finalizar aqui a mensagem com o último tópico. Deus tem múltiplas formas. Nós falamos que Deus tem um povo, que é a igreja de Deus, que Deus tem uma missão, que nós precisamos, irmãos, trabalhar com muito amor, como temos trabalhado. Concluindo, Deus tem múltiplas formas. O tema da nossa mensagem, que eu falei anteriormente: um povo, uma missão, múltiplas formas. Cada um exerça, lá para Pedro 4, novamente, Arlisson, por favor, projeta aí a equipe da mídia. 1 Pedro 4:10. Vamos fechar com esse versículo. Olha aqui o texto, irmãos. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Louvado seja Deus para todo sempre. Deus tem um povo, Deus tem uma missão, Deus tem múltiplas formas de levar o seu povo a cumprir essa missão. A igreja tem à disposição a multiforme graça de Deus. Deus dotou de pelo menos um dom cada crente para que possa exercer, pela graça de Deus, o seu ministério. Olhem só para cá, meus irmãos. Então, amados, é assim, ó. Na verdade, irmãos, a Bíblia vai falar que o Espírito Santo, ele distribui os dons para a igreja.
existem dons, existem ministérios, todos são capacitações, os dons são capacitações que Deus distribui. Então, segundo a palavra de Deus, todos nós temos no mínimo um dom. No mínimo um. Tem pessoas que têm mais. Tem pessoas que são agraciadas com diversos dons. Mas no mínimo um dom, irmãos, nós recebemos de Deus. Então pelo fato de nós termos, irmãos, no mínimo um dom, todos nós temos potencial, todos nós somos capazes, porque nós fomos capacitados por Deus, irmãos, para exercer um trabalho, um ofício, um ministério no reino de Deus, na obra de Deus, no trabalho de Deus, meus amados. Deus tem muitas formas de trabalhar. Deus age. Lá na igreja primitiva, o texto vai falar para nós que ali na igreja primitiva ninguém tinha necessidade. Olha só o profundo. Por que não tinha necessidade? Porque, irmãos, o necessitado, quando ele tinha algum problema, uma necessidade, alguém da igreja ali, algum membro daquela família, daquela comunidade, ele já ia ajudar aquela pessoa. Qual o problema? É um aconselhamento. Deus vai usar essa pessoa para aconselhar. É um mantimento. Esse irmão aqui já tem o dom de servir, a generosidade. Ele é generoso e ele tem condições. O que ele ia fazer, Fran? Ele ia ajudar o necessitado. Amém, meus irmãos? Então era uma igreja, pastor Ezequias, que não tinha necessitados, porque nas multiforme graça de Deus, nos muitos dons e talentos, eles iam suprindo as necessidades uns dos outros. Amém, meus amados? É assim que Deus trabalha. É assim que Deus trabalha, irmãos. Todos nós somos diferentes, pensamentos diferentes. Crescemos em famílias, talvez até mesmo culturas diferentes. Mas aqui na igreja, o Espírito Santo, ele vai distribuir os dons de acordo com a necessidade, irmãos, da igreja e a necessidade também, irmãos, da missão, da obra de Deus, que precisa. Cremos que cada promessista é um missionário em missão na grande obra de Jesus. Cada cristão deve colocar o dom que recebeu a serviço de todos, porque recebemos dons. Os cristãos se tornam despenseiros da graça de Deus. Essa palavra aqui, despenseiros. Quem é o dispenseiro? Quem está onde, já com a frente? Com a chave da dispensa. Johnny? Quem é o dispenseiro, irmão Antônio? Quem é o dispenseiro? Na época lá de José, lá, aquela fome do Egito lá, né? Quando chegou a família, ele chamou o dispenseiro: olha, mata a melhor carne que você tiver aqui, serve para esses. E até então ele não tinha se identificado ainda, né? Serve para esses. Prepara melhor alimento para esse povo aqui. Ele não falou que era irmão deles. Chamou o dispenseiro: olha, alimenta esse povo com o que tem de melhor aqui no Egito. É o homem que está com a chave da dispensa. Nós entendemos que cada crente, Paula, tem uma chave. Amém, Paulinha? Amém, Johnny? Cada crente tem uma chave. Falou assim: olha, cada um de vocês tem uma chave. Tem uma chave e existe aqui um armazém de bênçãos. Tu serás usado em minhas mãos para servir, para abençoar o teu próximo. Está nas tuas mãos os recursos. Quando eu falo recursos, irmãos, como o Fabiano fala, a graça de Deus, ela é a multiforme graça de Deus. São várias formas que Deus tem de usar, irmãos. São várias formas que Deus pode nos usar. Às vezes até mesmo um aconselhamento, uma palavra, uma orientação. Ou um pedaço de pão mesmo.
um agasalho, pode ser algo material, algo espiritual, irmãos, tudo é usado para o bem do reino de Deus, para o bem da obra de Deus, amados. Uma vez eu mandei uma mensagem, eu já contei aqui na igreja, só para encerrar aqui. Eu mandei uma mensagem para um amigo. Digitei na época do SMS ainda. SMS, né? Lá de Isaías, né? Não temas que eu sou contigo. Eu mandei uma mensagem legal para um amigo meu. Mandei. Aí quando passou mais ou menos 1 hora, outra pessoa, um rapaz que fazia, nessa época eu não tinha carro, 2012. Ele era meu taxista, esse rapaz, gente boa ele. Aí mandou outra mensagem: pastor, eu queria falar com o senhor, obrigado pela mensagem. Não mandei para ele a mensagem, mandei errado, foi errado a mensagem. Só pode me atender agora? Posso. Ligou para mim, começou a chorar no telefone. Ele falou que ele estava com um problema sério no relacionamento dele. Ele falou que ele tinha planejado atentar contra a própria vida naquela manhã. Chorando no telefone. Conversei com ele, confortei ele, encorajei ele. Agendei uma visita para esse rapaz. E não era crente. O que eu quero falar com isso aqui, irmãos, que Deus me usou, mesmo que involuntariamente, uma mensagem ali de encorajamento, com a ação do Espírito Santo que convence, que trabalha na vida do ser humano, irmãos. Às vezes é uma palavra, um aconselhamento. Deus pode nos usar para sermos bênção na vida. Pode não, irmãos. Deus quer nos usar para sermos bênção, irmãos, na vida das pessoas, amados. Como dispenseiros da multiforme das graças de Deus, amados, nós podemos, irmãos, ajudar os necessitados, alguém que está carente de uma oração, de um aconselhamento, ou de um medicamento, ou de um pedaço de pão. Não, irmãos, Deus nos chamou para cumprir a nossa missão. Deus nos chamou para sermos bênção na vida das pessoas, amados. A chave da dispensa está em nossas mãos. A chave da dispensa. Júnior, vamos caminhando aqui para o fechamento. Vamos lá. Eu vou repetir aqui esse parágrafo. Cremos que cada promessista é um missionário. Cada cristão deve colocar o dom que recebeu de Deus, né, a serviço de todos. O dom não é para me guardar. Pastor Ezequiel? O dom não é para me guardar, o dom não é para me enterrar. Deus me deu um dom, uma ferramenta para me trabalhar. O dom é uma capacitação. Deus nos deu para a gente ser bênção. Amém, meus irmãos? Os cristãos se tornam despenseiros da graça de Deus. Somos despenseiros da graça de Deus. Ter um dom espiritual, portanto, é ter um depósito de graça. Olha aqui a nossa. Isso, irmãos, na vida das pessoas. Irmãos, o Evangelho é maravilhoso, o Evangelho é enriquecedor, porque o Evangelho, irmãos, através do Evangelho, tu pode salvar uma vida, uma família, irmãos. Não tem nada mais valioso para Deus nesse mundo do que um ser humano, do que uma vida, meus amados. Nós podemos, irmãos,
Nós podemos salvar pessoas através da pregação do Evangelho, tirar a pessoa da lama e apresentá-la para Jesus, que é um Deus de misericórdia, que vai mudar a vida dessa pessoa. O Evangelho enriquece. Quem está morto, quando conhece Jesus, recebe o quê, pastor? Vida, aleluias! Novo, anda já com Deus, pertences ao povo que vai para os céus. Tens a lei escrita no seu coração, em ti já habita a plena salvação. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No grandioso dia, Cristo acharás, cheio de alegria, com os salvos cantarás. Já desceste as águas, passaste o Jordão, tens ainda mágoas no teu coração. Foste batizado como foi Jesus, segues ao seu lado para o céu de luz. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No grandioso dia, Cristo acharás, cheio de alegria, com os salvos cantarás. O poder vindouro recebeste já, tens o teu tesouro escondido lá. Vida de vitória, vive já com Deus, marchas para a glória, andas para os céus. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No grandioso dia, Cristo achará,
estes preparado pra dizer amém. Alvo é teu vestido, clara é tua luz, canta com gemidos, vem Senhor Jesus. Se o caminho é estreito, a porta é também, tudo está feito, não demores, vem. No grandioso dia, Cristo acharás, cheio de alegria, com os salvos cantarás. Amém, meus irmãos. Cheio. Amém, amém. Temos o nosso irmão Giovanni, irmão Antônio, diaconisa Adriana, que é uma oração. Ontem nós oramos pela irmã Dinalva, creio que o Senhor já está operando na sua vida, e se ainda não tiver algum resultado, mas o Senhor diz que às vezes nós queremos as coisas também rápido, mas sempre o Senhor fica trabalhando, não é verdade? O Senhor fica trabalhando e nós cremos que Ele está trabalhando para trazer a bênção para os nossos irmãos. Sim. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade concedida ao teu povo para estarmos reunidos, Senhor, no teu santo nome, te louvando e engrandecendo a tua palavra, meu Deus, engrandecendo, Senhor, o teu nome. Senhor, através desta palavra nesta noite, nós queremos te agradecer, Senhor, que o teu ministro, Senhor, transmitiu nessa A tua palavra diz, Senhor, temos até louvores, ó Deus, composto pelos teus irmãos, que diz assim, que eu vim buscar a minha bênção. Nesta noite, Senhor, muitos vieram buscar a sua bênção, Senhor, e que nesta noite, Senhor, seja confirmado na vida dos teus servos, Senhor, esta bênção, que cada um possa receber, Senhor, a sua bênção nesta noite, ó Deus, que, Senhor, pecados sejam perdoados, ó Deus, faltas sejam perdoados, fraquezas sejam perdoadas, Senhor, e, meu Deus, que esperanças sejam renovadas nesta noite, ó Deus. Nós queremos te pedir, Senhor, em nome do teu Filho Jesus, que as nossas fraquezas sejam perdoadas, que as nossas diferenças sejam tiradas do meio do teu povo e que nós possamos viver, meu Deus, um caminho, Senhor, uma vida em comunhão contigo, Senhor, nesta caminhada rumo a Canaã celestial, Senhor. Nós queremos te orar também, ó Deus, pelas pessoas que estão viajando, as famílias que estão viajando. Nós queremos orar também pelos nossos irmãos que nos assistem, Senhor. Nós queremos te agradecer.
Amém, Jesus. Vamos levantar nossas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com a sua